Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segunda parte do nosso programa de domingo. A primeira parte já está no feed, episódio sobre NFL, top 5 running backs na NFL atualmente. Agora a gente vai falar de NBA, playoffs da NBA, as duas finais de conferência. Tivemos um fim de semana com muita coisa pra gente debater, né? Tanto na final do Oeste quanto na final do Leste. Eu e o Vitor Buratini, jornalista lá do Camisa 23, do Esportudo, a gente vai debater sobre as finais. Antes, sorteio! Vou sortear R$100 para alguém que criar uma conta no Bodog, site de apostas parceiro do podcast Cara dos Esportes. Precisam ser contas novas, criadas a partir dessa segunda-feira, dia 22 de maio. Vão ser R$50 em um Pix direto para você e R$50 que eu vou colocar de saldo para você lá no Bodog. Para participar, você precisa criar uma conta no Bodog usando o meu link, que está na descrição do podcast, e preencher o formulário que também está lá. É proibida para menores de 18 anos. As regras estão explicadas lá no formulário. Não deixe de participar. Buras, pergunta clichê da análise esportiva, mas eu preciso fazer aquela piada clássica. Será que anotaram a placa lá em Boston? Cara, com certeza não, porque esse aí foi o maior baile, né, dessas semifinais, dessas finais de conferência que estão, assim, totalmente mortas, né, digamos assim. E, meu Deus do céu, Boston hoje foi, assim, se existisse um adjetivo pior do que péssimo, seria o que descreveria a atuação do Boston Celtics na noite desse domingo. Eu achei que esse jogo teve uma vibe incrível de jogo 7 Suns e Mavericks do ano passado, né? Que foi aquele atropelo, aquele famoso vídeo, Chris Paul acerta uma cesta de 3 pra cortar pra 42, sei lá, 32, não lembro. Esse aí foi o Derrick White, que acertou no fim do terceiro quarto, cortando pra 29 só. Então, foi exatamente a mesma energia. Com certeza já tem algum vídeo lá com esse título. Derrick White acerta uma cesta de 3 enorme. Mas assim, inacreditável o que aconteceu. Um colapso total do Boston Celtics. Claro, aquela ressalva, né? 3-0, não acabou a série ainda, né? Mas a história da NBA é muito dura, né? Nunca um time virou depois de estar perdendo por 3-0 uma série. E esse time do Boston Celtics, a sensação, e eu até estava conversando com alguns amigos que torcem pro Celtics, e o que eu falei é que todos os problemas que o Boston Celtics teve nos piores momentos da temporada regular estão se manifestando nesses playoffs. A diferença é que o talento do Boston Celtics, e é um elenco muito profundo, é o melhor elenco da NBA, carregou eles contra o Atlanta Hawks, carregou eles contra o Philadelphia 76ers, ainda assim foi até um jogo 7, e agora tá pegando o time do Miami Heat, que tá muito bem encaixado, mas o talento sozinho não tá sendo suficiente, né? E começa pelo head coach, Joe Mazzulla, e eu peço desculpas se a gente vai ser um pouco repetitivo aqui, mas ele não tem... Sim, em retrospecto, foi um grande erro ter contratado ele, né? Se o Boston Celtics pudesse ter voltado no tempo, eles teriam ido atrás de um outro treinador, né? E claro que tudo aconteceu perto da temporada, né? Com o Ime Udoka, questão fora de quadra e tal. Só que a gente tá vendo o duelo do Erik Spoelstra, que é até a gente... Eu acho que a gente que fez o preview aqui, não lembro se foi você que a gente fez o preview do final da conferência, das finais de conferência, né? E eu falei, um jogo o Miami Heat vai vencer porque vai ser nó tático do Erik Spoelstra. O que eu não contava é que seriam 3 nós táticos do Erik Spoelstra pra cima do Boston Celtics, né? E é um time que não existe a defesa, não tem, e era toda vez... Sim, Duncan Robinson teve um jogo ótimo, jogo 3, né? O Duncan Robinson cortando pra cesta, o Celtics já não tinha resposta, né? Eles levaram a lay-up do Duncan Robinson pro Ben Adebayo, e a equipe não consegue defender o perímetro, não consegue defender a cesta. O ataque, tem até um clipe que tá rolando no Twitter, não tem nenhuma, assim, é uma tentativa ali, o mais sofisticado que eles fazem é um bloqueio, tentativa de bloqueio fora da bola, que não vai a lugar nenhum, que acaba o Jaylen Brown arremessando de muito longe. Eu sei qual é esse, horrível. Horrível, e é inacreditável que como um time
com tanto... Assim, não dava pra simplesmente, vamos pegar o playbook do Ime Udoka, façam tudo que ele fez no ano passado, vou me afastar aqui, se você é o Joe Mazzulla, mas é inacreditável e não tem outro jeito de descrever que não seja um grande colapso desse time. Nossa, tá tudo errado, né, no Boston Celtics, eu diria, em geral, nesses playoffs, assim, porque a primeira rodada, pra mim, a equipe já não jogou bem contra o Atlanta Hawks, como você falou, ganhando talento. Segundo, foi, acho que a segunda rodada, mais demérito do Sixers do que necessariamente mérito do Celtics. Só que aí, nessa terceira, eles enfrentaram um time que tem um técnico aí que tá nos 10 melhores da história, que é um gênio, basicamente, que tá dando mesmo o que você falou, um nó tático e só o talento do Boston Celtics, que na minha opinião é um elenco mais talentoso do que o do que o Miami Heat, não tá servindo pra nada. Essa jogada aí do Jaylen Brown que você citou me lembrou muito algumas jogadas que o Jalen Green do Houston Rockets teve na temporada regular, que assim, ele basicamente não tinha o que fazer, não conseguia pensar em nada, a equipe era um deserto de ideias e ele arremessava do perímetro uma bola nada a ver. Foi exatamente isso que aconteceu nesse lance do Jaylen Brown que você citou. E assim, eu não sou um cara que eu gosto de falar essas coisas, essas questões de vontade, etc., porque eu acho que é uma análise muito rasa às vezes. Mas às vezes também parece que falta um pouco de vontade nesse Boston Celtics. Isso é algo que eu achei ao longo de todos os playoffs, e acho que nessa série do Heat está muito mais claro, porque você vê uma equipe que está muito afim de provar todo mundo, que estava todo mundo errado, que é o Miami Heat. Você vê uma equipe que não tem assim esse brilho que está sendo o Boston Celtics. Os seus dois principais jogadores estão muito mal na série. O Jason Tatum não tem nenhum ponto em último quarto. Jaylen Brown fez partidas tenebrosas. O Horford também está muito mal. Marcus Smart mal. Assim, é difícil você achar alguém que esteja bem nessa série do Boston Celtics. Então, assim, as duas equipes estão no extremo. Uma tá dando tudo errado, porque tá jogando muito mal, tá tudo ruim, que é o Boston Celtics, e uma tá dando tudo certo, que é o Miami Heat, que a gente vê hoje uma equipe que o Butler não chegou nem aos 20 pontos, ele arremessou mal para os padrões dele nesses playoffs, e mesmo assim a equipe ganhou por quase 30 pontos, porque o elenco de apoio tá muito bem encaixado. Você citou aí o Duncan Robinson, que tá revivendo, né, nesses playoffs. Ele era um cara assim que, é o pior contrato da liga, talvez, uns 5 piores contratos da liga, antes de entrar aí nessa pós-temporada, e tá se revivendo a carreira. Então, assim, é incrível o que o Miami Heat fez hoje, né? Um chocolate, assim, uma vitória absurdamente tranquila, dentro de casa aí, para mesmo mostrar que é a equipe mais dominante aí do leste, né? E, para mim, agora... talvez a gente vá debater isso mais pra frente, mas pra mim não tem já nenhum mundo em que o Celtics consiga ganhar ao menos um jogo, porque a moral tá muito baixa. Parece que é um time que... Assim, acho que tem dois caminhos pro jogo 4, né, numa situação como essa, né? O time consegue vencer um jogo ali, pelo menos por honra, né, ali pra evitar a varrida, e tem um time que entra já morto, né? E eu estaria muito mais inclinado para a segunda opção. Só para finalizar a situação do Udoka e do Joe Mazzulla, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando, e o Udoka foi afastado em setembro, né? E a temporada começa em outubro. Então, realmente era uma situação muito difícil, né? E o Celtics já tinha perdido os dois principais assistentes, né? Depois, o Will Hard e o outro que me foge, eu sempre esqueço o nome do segundo, que foi para Georgia Tech. Mas era uma situação muito complicada mesmo. Sobre o Miami Heat, é o que você falou mesmo, né? O quanto que esse time tá tirando do elenco de apoio, né? O Gabe Vincent teve 29 pontos. Como que você... Career high hoje. Não tem como isso, né? E são jogadores não draftados, e hoje, você falou do Jimmy Butler, ele nem precisou, né? Nem precisou se esforçar, né? E eu confesso pra você que antes da gente começar a gravar, eu tava olhando o box score, eu fiquei surpreso quando eu vi que o Ben Adebayo teve 13 pontos. Porque a sensação que ele teve, que dominou completamente o jogo, né? Ele teve algumas jogadas no primeiro tempo muito plásticas. Teve uma ponte aérea do Duncan Robinson pra ele. Teve uma que ele deixou o Jaylen Brown no chão. E tá tudo funcionando muito bem nesse time do Miami Heat, né? E quem sabe eles vão ter o retorno do Tyler Hero pra final contra, ao que tudo indica, Denver Nuggets, né? A gente vai falar da outra final do Oeste mais pra frente. Só um comentário ainda nessa questão Mazzulla, né? Que assim, eu entendo o Boston Celtics ter usado o Mazzulla como interino,
É o que a gente falou, e a equipe tava, tipo, sem opções, basicamente, naquele momento. Acho que o erro foi que o Mazzulla, ele inicialmente foi elevado a treinador principal, mas ainda como interino. Teve essa coisa esquisita, né? Mas que aparentemente é normal. Só que quando ele foi para o All-Star Game, o Celtics, acho que naquela semana já assinou uma extensão para ele, tornando ele o técnico principal. Ou seja, agora, para ele sair, a equipe provavelmente vai ter que pagar algo para rescisão do contrato aí, o que mostra que eles, na empolgação, cometeram um grande erro, né? E assim, a questão do... Assim, eles vão ter que pagar, né? Aí é só dinheiro, né? Você não tem como, não tem possibilidade do Joe Mazzulla. Se voltar, sim, o torcedor do Celtics pode tirar uma temporada de folga na próxima temporada, porque não tem condições. Eles realmente, concordo com você, eles meio que precipitaram, né? Porque viu, o cara foi seu técnico do All-Star, né? Ele foi o técnico do All-Star porque o Celtics estava na liderança da Conferência Leste, né? Não é porque ele foi selecionado como All-Star. E assim, como eu falei, é uma situação complicada. Faltou colocar um cara experiente do lado dele. Tem vários head coaches que são demitidos, né? Tem vários caras por aí. Sei lá, oferece um caminhão de dinheiro pro Frank Vogel pra ser consultor por um ano do Joe Mazzulla, né? Faz algo do tipo. E assim, é uma tecla que a gente bate muito, né? Basquete da temporada regular versus basquete dos playoffs. Na temporada regular, você faz muito pouco planejamento para enfrentar um adversário específico, né? Porque você joga segunda contra um time, quarta contra o outro, sábado contra o outro, domingo contra o outro. Você não para fazer um plano de jogo profundo, né? E nos playoffs, não. Os playoffs é uma série de 7 jogos, os times têm mais tempo, e aí faz muito mais diferença um head coach que não tem mesma experiência. E assim, eu não tô nem descartando que o Joe Mazzulla ele pode virar um técnico bom em algum momento, né? Ele é inexperiente, né? Ele é um cara que foi colocado numa situação que ele não estava pronto. Mas chega nos playoffs, fez muita diferença. E ele teve o Quinn Snyder na primeira rodada. O cara que chegou no meio da temporada conseguiu... Deu um calor nele. O Doc Rivers, que eu tenho todas as críticas do mundo, mas é um cara muito experiente, deu um calor no Joe Mazzulla. E agora foi o pior cenário possível, né? O Erik Spoelstra do outro lado. Pensando no futuro desse time do Boston Celtics, Buras, começa por não voltar com o Joe Mazzulla. Isso aí acho que já está bem definido. O time vai poder estender o contrato do Jaylen Brown. Ele agora está qualificado para o Supermax, né, que quando ele foi escolhido para o NBA, ele pode assinar, se não me engano, 55, 60 milhões de dólares por ano. Isso. É muito dinheiro, você tem que estender ele, você não pode perder ele de graça. Eu acho que eles não podem nem empurrar para a próxima temporada para correr risco. Tem que estender logo ele, porque ele vai pro último ano de contrato, né, se eu não me engano, né? Eles podem estender ele um ano antes. Eu entendo que você precisa dar esse contrato pro Jaylen Brown. Seria uma loucura total você deixar ele embora sem nada, ou trocar ele com um ano de contrato, você não vai ter um retorno bom. Mas vendo o que eu vi do Jaylen Brown nesses playoffs, principalmente contra os 76ers e agora contra o Miami Heat, se eu fosse o Brad Stevens, que agora é o diretor do Boston Celtics, eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que pelos próximos 5 anos, 60 milhões de dólares do meu cap estão indo pro Jaylen Brown. Eu acho que é um dinheiro que você paga pensando no Jaylen Brown, o jogador que ele pode vir a ser. Não, porque ele não é consistentemente um cara que você dá esse dinheiro e dorme tranquilo. Cara, assim, o jogador que ele pode vir a ser, eu já não acredito que isso vai acontecer, porque o Jaylen Brown, acho que ele já tá com seus 26 anos de idade. Para mim, a curva de evolução dele já tá bem achatada, né? Eu acredito que ele vai ser meio que esse jogador que ele é hoje pro resto da carreira. Só que assim, ele quando em temporada regular ele é um cara excelente. A gente já viu, espetacular. Só que o negócio é ele começar a ter essas atuações nos playoffs. Só que não dá pra gente ter certeza que isso em algum momento vai chegar a ocorrer, né? E
Eu acho muito difícil você dar um contrato de 300 milhões por aí para um cara que é segunda opção, porque claramente o Tatum é a primeira opção, e que a gente tem todas essas ressalvas, e que ainda fala muitas vezes, tem aquelas frases questionáveis dele em relação a querer ficar em Boston ou não. Enfim, é uma situação muito complicada que eu acho que o Boston Celtics está. Eu tentaria, é óbvio que o Celtics imagino que vai tentar isso, né? Tentar pagar um pouco menos ali do que, sei lá, ao invés de 300 milhões, 250 milhões. Porque realmente é um absurdo você pagar todo esse dinheiro para um cara que não é a primeira opção, que não é uma super estrela, né? O Jaylen Brown é uma grande estrela, é talvez uma das melhores segundas opções da liga, mas ele não é uma super estrela, ele não vai ser o cara que vai decidir as partidas na maioria das vezes, ele pode fazer isso uma vez ou outra, mas a bola você não vai dar nele. Você vai dar no Tatum, que também, assim, os últimos jogos não foram muito animadores, mas o Brad Stevens está numa situação aí muito complicada mesmo, porque, assim, basicamente todos os Celtics têm contratos longos, contratos duradouros, só falta você renovar ali com o Jaylen Brown, né? Que é um jogador mais fácil de renovar, porque você draftou ele, etc. Enfim, tem aquelas exceções que acabam contribuindo um pouco para a equipe renovar. Mas você dá todo esse dinheiro nele, é um valor que você dá para os top 5 melhores jogadores da liga. E o Jaylen Brown tá bem longe de ser um deles. Você tem que fazer a renovação. Não tem como, você não vai deixar ele embora. E o retorno que você vai conseguir por ele com um ano só de contrato é muito pequeno. Porque se ele for trocado, ele basicamente todos os times podem oferecer a mesma coisa para ele, né? Então o time que receber ele não vai ter nenhuma vantagem financeira, né? E uma questão sobre o Jaylen Brown específica que eu acho que limita ele é a questão do ball handling, né? Do controle de bola dele, porque é difícil, você não pode ter ele como o ball handler primário, assim, né? Ele não é o criador, o facilitador que o Tatum se tornou. O Tatum evoluiu muito desde que ele era calouro nesse ponto. O Jaylen Brown não. E acho que é isso que limita ele. Pensando em outras decisões que esse elenco tem, acho que tem 3 nomes que vão ser bem questionados. Al Horford pareceu um veterano nesses playoffs, né? Ele teve momentos muito bons e teve outros momentos que ele parecia um cara que estava no draft de 2007, né? Que é o 2007, né? Que é o draft do Kevin Durant, né? Sim. Tem 36 anos. Marcus Smart. Se você olha para esse quinteto da equipe, o ponto que você vê é claro que você pode dar um upgrade é trazer um armador clássico, né? Um armador ali de topo de linha. A temporada regular do Smart não foi boa. Ele teve alguns momentos nos playoffs, mas eu também não achei que ele foi nem perto do Marcus Smart da temporada passada. E o outro ponto é o Robert Williams, que tem um contrato bem trocável. Eu acho que são 3 pontos que, se o Celtics vai dar uma repaginada no elenco, eu acho que são 3 pontos ali que serão discutidos. Olha, eu concordo com você quanto ao Horford, porque ele tem um contrato aí, acho que é só mais 1 ano ou 2, algo do tipo, e ele vai ganhar 10 milhões por temporada, algo assim, então é um contrato bem trocável, né? Sobretudo se você mandar ele para uma equipe que tá tancando, assim, você manda ele com algum ativo e tá de boa. O Smart é um cara que pode atrair um certo valor de mercado, mas ele teria que mudar o jogo dele em alguns pontos para conseguir Rapidinho, o Al Horford tem ainda mais 2 anos de contrato, 23, 24, 24, 25, 10 milhões, 9,5. É um bom contrato, dá para trocar tranquilo. Dá para trocar tranquilo. Assim, um contrato bem acessível, sobretudo se você mandar ele, como eu disse, para uma equipe que tá aí tancando, né, que não vai atrapalhar tanto a folha salarial. O Smart é um cara que eu acho que pode atrair a atenção de muitas equipes, mas o estilo de jogo dele, às vezes, de forçar a bola, essas coisas, pode também afastar muitas. E Robert Williams é um que eu não abriria a mão dele, não abriria, assim, porque eu não acho que ele vai ter tanto valor no mercado, assim, apesar dele ter, assim, ter características boas, ser um jogador jovem, ter um grande contrato, um contrato interessante. Eu acho que as características dele não atraem tanto equipes que possam dar o retorno que o Celtics vai esperar. E eu acho que ele é um jogador que encaixa bem nesse elenco, eu acho que ele faz o papel dele muito bem. Mas Horford é um que eu pensaria assim em trocar.
Smart também, apesar dele ser aí talvez uma das peças mais importantes do Celtics nos últimos anos. A gente sabe que ele tem seus defeitos, mas ele, querendo ou não, é uma peça importante. E a gente tem o Grant Williams, que com certeza vai sair. E eu acho que só fazer um comentário, eu acho que o Grant Williams ainda faz alguma equipe feliz, assim, porque provavelmente o valor de mercado dele, ele queria acho que ganhar 18 milhões por temporada no início. Ele vai ganhar talvez 10, 12 e, assim, uma equipe que pagar nisso nele tá bem, assim. Inclusive no Miami Heat eu acho que ele seria um baita encaixe. Ele foi muito especulado no Miami Heat, né, na janela de troca, né, inclusive. Pra mim, ele é um clássico, um ano, 10 milhões de dólares, né, nesse mercado. Sim. E vai tentar dar uma reviravolta aí no valor dele. Porque antes dessa temporada começar, o valor dele era bem maior do que é agora. Sim. Né? Então, acho que vale a aposta. Sim, é difícil, né? Porque todo time tá precisando desse jogador. Mas eu acho que o Celtics precisa de mais um ala. Um ala que possa criar o reserva ali. Um cara que possa vir ali atrás do Tatum e do Jaylen Brown e que possa criar o próprio arremesso, porque o Derek White e o Brogdon são armadores, né? Não são esses caras. Eles precisam de um cara ali de 6 e 7, né? 6 e 6, 6 e 8, né? Um cara que consiga criar o próprio arremesso, né? Só que, sim, todos os times da NBA estão procurando esse cara. Exato. Então não tem muito jeito, né? Agora, pra gente encerrar falando do Miami Heat, antes de passar pra final da Conferência Oeste, Buras, uma das maiores reviravoltas que eu já vi. Se chegar na final, eu boto esse si condicional só pra me defender de possíveis usos desse clipe, que eu acho que é muito improvável. É o finalista mais improvável que eu vi desde que eu comecei a acompanhar NBA. É um time que eu peguei, eu até postei no Twitter. Dia 11 de abril, eles foram atropelados pelo Atlanta Hawks no play-in. Eles foram destruídos no garrafão pelo Atlanta Hawks. E eles estavam perdendo para o Chicago Bulls com 4 minutos pro fim do jogo. No segundo jogo do play-in. Assim, um lance ou outro do jogo do Chicago Bulls, o Miami Heat não entrou nos playoffs. E a gente tava falando aqui de trocar Ben Adebayo e Jimmy Butler. Mas não, eles conseguem vencer o Milwaukee Bucks. E agora estão a um jogo de vencer o Knicks, claro. Então um jogo de chegar na final da NBA, que é inacreditável. Acho que o grande vencedor dos playoffs até agora, além do Eric Spoelstra, né, que a gente já falou bastante, é o Jimmy Butler. Porque não tem como a gente sair dessa temporada sem colocar ele, pelo menos, no top 7 dos melhores jogadores da NBA, e provavelmente mais do que isso, porque ele tá naquele grupo de jogadores, tipo o Curry, que a gente sabe que eles não vão jogar 70 jogos em alto nível na temporada regular. O negócio dele é os playoffs. E o que o Jimmy Butler faz nos playoffs, pouquíssimos jogadores fazem. É papo de top 5 jogadores da NBA. E que reviravolta desse time do Miami Heat, sem o Tyler Hero, com o cara Duncan Robinson voltando do mundo dos mortos, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin. É o que a gente fala da Heat Culture, né, Buras? É a cultura Heat, que tanto se fala, que virou até um pouco de meme, né? Mas é verdade, não tem o que falar, o resultado fala por si só. Eu já zoei essa Heat Culture, admito aqui, não tenho vergonha, porque acho que às vezes tem o seu ponto exagerado, mas se eles podem falar dela em algum momento, é agora, porque ela tá no seu auge, né? O Miami Heat, cara, ele tá tendo, acho que uma das pós-temporadas mais dominantes, assim, da história, talvez, porque eles podem perder apenas 3 jogos nos 3 primeiras rodadas, cara, e chegar nas finais. Isso é raríssimo, uma equipe conseguir fazer isso, né? Se eu não me engano, o Warriors, do Curry, Durant, essas coisas, eles várias vezes perderam ali 2, 3 jogos ao longo das primeiras séries. Então, assim, é uma coisa muito dominante para uma equipe que, como a gente sabe, estava no play-in ali, jogou play-in, talvez nem era para estar aqui, né? E é uma coisa até que eu li hoje, se a filha do DeMar DeRozan é permitida de ir lá em Miami, porque ela acabou não indo, a história poderia ser totalmente diferente, né? Mas, cara, é bizarro assim o que eles estão fazendo. Questionei muito todas as decisões do Heat ao longo da temporada. Eu acho que elas eram para ser
questionadas mesmo, por exemplo, a falta de movimentação na trade deadline, não conseguir uma troca pelo Lowry e Duncan Robinson. Enfim, existiam milhares de coisas que a gente estava falando, zoaram Pat Riley que ele estava dormindo, mas no fim acho que esse elenco se blindou com essas críticas, conseguiu, né, se unir e agora tá aí a ponto de fazer história. Vale a pena falar do Kyle Lowry também, né, porque ele era um cara que a gente, assim, parecia que a carreira dele tava acabando, né, e ele se reinventou como esse jogador vindo do banco no Miami Heat e tá sendo importantíssimo. Ele pode não ter números espetaculares, mas o que ele faz e o trabalho sujo, aquela coisa chata de ver, de cavar a falta de ataque e de... Acho que o que destaca esse time do Miami Heat... Pode falar. Não, ele contribui, assim, às vezes até na defesa, sabe? Um cara de 37 anos... baixinho, sabe? Ele era para ser extremamente atacado meio na defesa, mas muitas vezes ele é positivo mesmo assim, então é uma coisa inexplicável. Ele é muito experiente e ele é parte dessa identidade do Miami Heat, que é um time muito forte mentalmente, né? Acho que assim, o Al Horford tentou entrar na mente do Jimmy Butler, né? Ele fez aquele timeout brincando, e o Jimmy Butler, né? O Grant Williams... O vídeo, não sei se, assim, todo mundo viu o vídeo, né, mas eu tava editando, né, e eu peguei o último frame, que é o Grant Williams correndo do lado do Jimmy Butler, no jogo 2, né, ele falando pra caramba e o Jimmy Butler começa a rir. Assim, não tem como entrar na mente do Jimmy Butler, né, o cara, o que ele passou na vida dele, o cara, ele foi expulso de casa, ele não tinha onde morar no colégio, ele foi pra uma universidade pequena, depois foi pra uma maior, foi draftado acho que foi a última escolha da primeira rodada, se não me engano. Teve 2,8 pontos de média no ano de novato. Exatamente, e foi muito exigido no começo dele no Chicago Bulls, né, com o Tibbs, né, e ele se fez uma estrela, né, então é um time, acho que pudesse destacar um atributo dessa equipe, realmente é a força mental. Sem dúvida, E tem muito, acho que, do Erik Spoelstra aí, porque acho que o Heat, assim, na última década, é uma das equipes com mais força mental da NBA. A gente viu várias vezes eles sendo underdogs, assim. Por exemplo, nos playoffs da bolha, você não colocava, talvez, o Heat como uma equipe que fosse chegar nas finais, sabe? E eles chegaram, eles têm, assim, uma força mental absurda, mesmo não tendo os melhores elencos nos últimos anos. Antes de passar para a final da Conferência Oeste, pessoal, você que está escutando o podcast Cara dos Esportes e ainda não segue o feed, segue lá, deixa 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, liga a notificação, se você está no YouTube, se inscreve no canal, liga a notificação, deixa o like lá, aquela coisa de sempre, mas é importante pro podcast crescer. Buras, última coisa antes de passar pro final do Oeste. Se você tivesse que apostar sua vida... Não vou ser tão drástico, né? Tivesse que apostar muito dinheiro num desses dois times virando a final, se tornando o primeiro time a virar uma vantagem de 3-0. Qual que você apostaria? Acho que essa aí é uma resposta unânime, que é o Lakers, simplesmente por ter LeBron James, assim, e você nunca pode duvidar do cara que virou uma final de 3-1. E, além do mais, o Celtics não tem o coração que o Lakers parece ter, assim, não que o Lakers tenha muito, mas tem mais do que esse Celtics, na minha opinião. Eu até na live, eu tenho feito live um dia no TikTok, outro dia no Instagram, no intervalo dos jogos, me perguntaram isso, e eu falei Celtics, só que foi antes do terceiro quarto, né, então eu me reservo o direito de mudar e Lakers, até porque os 3 jogos foram mais equilibrados, né, e Sim. Realmente essa série, a gente viu um time que, sei lá, morreu mentalmente, né? Exato. Desistiu, simplesmente. Vamos falar agora da final da Conferência Oeste, jogo 3 entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Nuggets venceram por 119-108, abrem 3-0 na final da Conferência Oeste. Times começaram perdendo por 3-0 na história dos playoffs, uma série de playoffs na NBA, desde esse formato de 7 jogos, 149 vezes, e 149 vezes o time perdeu. Nunca na história da NBA
um time voltou depois desse déficit e, assim, claro, tá aberto, matematicamente ainda é possível, mas não me deu muitos sinais de que esse milagre vai acontecer nessa série. Claro que ainda tem jogo, fazendo todas aquelas ressalvas e tudo mais, só que a sensação que dá, Buras, é que o Lakers simplesmente está perdendo para um time muito melhor. O time do Denver Nuggets é o time melhor e deveria estar vencendo essa série como está vencendo. As suas estrelas estão jogando melhor, os jogadores de apoio estão jogando melhor e os Nuggets foram superiores. Eu até acho que cada jogo individualmente foi muito equilibrado. Acho que cada jogo dá para você fazer um caso que os Lakers poderiam ter vencido a partida. Mas o Denver Nuggets é simplesmente melhor que o Los Angeles Lakers e a gente viu nesse sábado. Exatamente, o Denver Nuggets está bem mais encaixado, né? Apesar da equipe não ter tido aí Michael Porter Jr., Jamal Murray nas últimas temporadas, a equipe está assim, muito mais entrosada, né? Vem jogando aí o melhor basquete desses playoffs, para mim, sem dúvida alguma, é do Nuggets. A equipe agora vai ter a chance de fazer a primeira varrida na história da franquia, porque o Nuggets, desde 1970, nunca varreu alguém nos playoffs, o que é bizarro, se você for pensar, né? E é mais bizarro ainda que talvez a primeira varrida deles sejam justamente nas finais do Oeste contra o time de LeBron James. Mas a gente vê aí um Nuggets que nessa série em especial tá com o Jamal Murray jogando do jeito da bolha dele, uma versão absurda. Ele na última série contra o Phoenix Suns, ele acabou tendo ali uma certa instabilidade, teve alguns jogos bem ruins. Nessa série contra o Lakers isso ainda não aconteceu, todos os jogos ele foi muito bem, tá com um aproveitamento absurdo nos arremessos. A gente vê um Jokic que, por incrível que pareça, não está sendo o principal jogador da equipe, né? O Jokic ele teve ontem, né, o primeiro tempo, aliás, ele teve no jogo 3, um primeiro tempo muito fraco, né? Mas no segundo tempo jogou melhor, conseguiu ali fechar muito bem a partida. A gente tem o Michael Porter Jr. que está defendendo bem, isso era algo impensável, talvez 2 temporadas atrás, e ainda está matando bolas importantes. Enfim, Denver está contando com a ajuda de todo mundo que é possível, todo o seu elenco está jogando bem, está em sintonia, e isso é muito importante nos playoffs. Do outro lado, o Lakers, a gente vê ali o Anthony Davis, acho que talvez venha sendo o melhor nome da série, ele está tendo atuações mais consistentes. Um LeBron que está tendo momentos muito questionáveis, só foi acertar. Eu quero falar sobre o LeBron especificamente mais pra frente, vamos guardar o tópico LeBron Tranquilo. James, que eu acho que é um tópico bem importante. Mas antes eu queria voltar especificamente pro jogo 3, antes da gente falar do macro dessa série. Você falou sobre o Jamal Murray e o Jokic, né? Acho que o Jokic nem tá fazendo a melhor série dele, né? Que eu acho que é o mais doloroso do torcedor do Los Angeles Lakers, né? E ele foi muito bem no último quarto do jogo 3. Isso. E o Jamal Murray foi muito bem no primeiro tempo, né? Foram 30 pontos no primeiro tempo, terminou com 37, né? Então, a maior parte da produção dele foi na primeira etapa. E isso que você falou também, o Michael Porter Jr. derrubou algumas bolas importantes. O KCP jogou muito bem no jogo 3 também, né? O KCP, todo o arremesso dele, eu achava que ia cair, né? Ele fez uma partida muito boa. O Aaron Gordon, apesar dos números dele não terem sido espetaculares, terminou com 7 pontos, eu achei que principalmente no primeiro tempo ele obrigou o Lakers a respeitar um pouquinho mais ele como jogador no ataque, né? Ele é um grande defensor, excelente defensor, muito versátil. E foi uma das diferenças. O primeiro tempo eu achei que o Lakers foi o melhor time. O que segurou o Denver Nuggets foi que o Jamal Murray teve uma atuação ali de... espetacular, de Michael Jordan. Exatamente. No primeiro tempo. Ele parecia o Kobe no auge ali no primeiro tempo, né? E eu achei que o Darvin Ham demorou a ajustar. Eu até falei sobre isso no vídeo que eu postei sobre a série nesse domingo. Eu achei que o Darvin Ham foi muito bom, foi muito bem contra o Memphis Grizzlies, foi muito bem contra o Golden State Warriors, e achei que ele foi mal nessa série. Porque ele demorou muito a abrir mão do D'Angelo Russell nesse jogo. O D'Angelo Russell jogou 20 minutos, foram 19 minutos a mais do que ele deveria ter jogado, porque o Dennis Schroeder, ofensivamente, ele tem dias bons e dias ruins, mas defensivamente ele é uma opção muito melhor, né? E a gente viu, no segundo tempo, ele fez um trabalho muito bom contra o Jamal Murray. Então, eu achei que ele demorou muito. Acho que ficou bem claro logo no começo do jogo que o D'Angelo Russell estava mal, que ele deveria ter
Assim, não deveria ter começado com o D'Angelo Russell. Começou, primeiro timeout ali de TV, o D'Angelo Russell deveria ter saído e não sei se deveria ter voltado. E outra coisa, o Vanderbilt. O Vanderbilt, a presença dele em quadra, também jogou pouco, 14 minutos. Mas cada vez que ele tá em quadra, o que acontece? O Nuggets esconde o Jokic nele. E são 14 minutos que o Jokic pode descansar um pouco mais. E o Jokic teve problema de falta nesse jogo também, né? Que Sim. era mais uma coisa que, se você vai listar aqui, o que o Lakers precisa pra vencer esse jogo 3, o Jokic ter problema de falta era um dos principais, né? E ele teve, mesmo assim, os Lakers não conseguiram aproveitar. E eu acho muito porque o Darvin Ham demorou muito a ajustar o time pro que estava acontecendo em quadra. O D'Angelo Russell, a gente tá falando só desse jogo 3, mas isso vale pra série inteira. Sim. O D'Angelo Russell tá péssimo. Ontem foi mais um jogo tenebroso dele. Ele em Minnesota ele vinha defendendo melhor, mas parece que em Los Angeles ele esqueceu essa característica do jogo dele. Ontem, tomando decisões muito questionáveis, teve aquele momento em que ele chutou 2 bolas do perímetro seguidas, ele errou a primeira, quando teve a segunda chance, foi lá e chutou. E assim, eu entendo esse papo de o jogador tem que se manter confiante, etc. Mas chega um ponto que você está atrapalhando, né? Que foi o caso do D'Angelo Russell ontem. Eu acho que o terceiro quarto desse jogo foi o quarto-chave, porque você teve um Jamal Murray sendo muito bem marcado, como você falou, pelo Dennis Schroeder. O Dennis Schroeder pressionou ainda mais ele a partir daquele momento e o Murray foi anulado, né? Não fez nenhum ponto. Você teve o Nikola Jokic com problema de falta, teve 4 faltas e ele não jogou boa parte do terceiro quarto. O que você achou da quarta falta? A quarta falta pra mim não foi. Também, assim, também. Pelo menos não foi do Jokic, porque falaram que teve ali uma outra falta no lance, né? Que foi essa que foi marcada. Mas assim, a do Jokic eu tenho certeza que não foi. Mas, enfim, o Jokic não jogou boa parte do terceiro quarto por isso. Bruce Brown também entrou em problema de falta no terceiro quarto, apesar dele não ter saído, né? Se eu não me engano, ele não saiu. Então, assim... E o Nuggets acabou... Acho que a maior diferença que teve de pontos pro Lakers foi 3 nesse quarto. E terminou com uma diferença de uma posse. Então, assim, se o Nuggets conseguiu, sem o Jokic, com o Bruce Brown, com problemas de falta, sobreviver ao terceiro quarto jogando com uma lineup bem menor, é porque a equipe realmente tá melhor encaixada que o Lakers, né? E aí, no último quarto que o Jokic conseguiu voltar para a quadra, ele jogou muito bem, eles conseguiram fechar o jogo perfeitamente, uma vitória ali de 11 pontos, e talvez não represente o que foi exatamente o jogo como um todo. Porque o primeiro quarto o Nuggets começou muito bem, com o Jamal Murray pegando fogo. No fim, o primeiro quarto acabou ali com uma diferença acessível, né? No segundo quarto, o Lakers chegou, no terceiro quarto até chegou a passar, mas aí no último não conseguiu fechar a partida. Então, assim, venceu o melhor time, essa é a realidade. É verdade, né? E isso que você falou do Lakers não ter conseguido aproveitar o terceiro quarto, realmente, foi provavelmente onde você vai olhar pra trás e vai ver que eles perderam a série, né? Porque... Exatamente. Sem o Jokic e com o Dennis Schroeder segurando muito bem o Jamal Murray e você não consegue abrir uma vantagem, você vê teve uma sequência, acho que foram duas bolas de 3 do KCP, se eu não me engano, em 3 posses de bola. Sim, foram uma perto da outra. Sim. Que eu pensei assim, acabou aqui. Né? Se o KCP tá fazendo isso, é sinal ruim pro Los Angeles Lakers, né? E essa questão dos lineups dos Lakers, né? Que você viu, o D'Angelo Russell teve 8 arremessos, o Austin Reeves teve 10. É um absurdo. O Austin Reeves devia estar com pelo menos 15 arremessos por jogo, de 15 a 20. Ele estava muito melhor. Aliás, parênteses aqui, eu descobri uma história sobre o Austin Reeves, que eu venho exaltando ele bastante, venho elogiando ele, gosto muito dele como jogador. Inicialmente eu tinha um pouquinho de pé atrás, achava que era aquele hype do Lakers ali, meio fora de controle e tal, não sei o quê. Mas ele realmente é um grande jogador. Eu descobri que ele recusou ser draftado pelo Detroit Pistons. Eu não sabia dessa história, não sei se você sabia, Buras. Não sabia. Porque ele ia ser draftado pelo Pistons na segunda rodada, e o Lakers já tinha falado com ele, se você não for draftado, a gente vai te contratar como free agent não draftado. E o Pistons quis selecionar ele falou que não queria ir pros Pistons, os Pistons não selecionaram ele. Então agora eu odeio o Austin Reeves, torço contra. Não, e assim, ele apostou muito nele mesmo, né? Porque promessa de draft não é certeza, né?
Eu com certeza preferiria ter sido selecionado e garantir meus $800 mil, mas no fim deu certo pra ele. Deu muito certo, ele vai assinar por muito dinheiro nessa off-season ali. Acho que tem. Alguém mandou um reply, eu peço desculpas porque eu não lembro quem foi. Que tem ele, como tem questão de anos acumulados, né? Acho que o máximo que ele pode assinar é 4 anos, $94 milhões. É um negócio nessa linha assim. E ele vai assinar por isso, porque ele tá jogando muito bem. 7 de 10 ontem, né? E ele deveria ter arremessado mais. O ataque deveria ter rodado um pouco mais ao redor dele, né? Porque ele é o terceiro melhor jogador desse time, né? Principalmente ofensivamente, né? E defensivamente ele segura as pontas também. E acho que o Hachimura acabou terminando com 34 minutos, né? Ele jogou bastante. Mas em retrospecto, ele deveria ter começado jogando no lugar do Vanderbilt. Agora sobre o LeBron. Não achei que foi um jogo ruim do LeBron. Levando em consideração que é essa versão atual do LeBron. O LeBron de 38 anos. E eu acho que a gente... É até um tema que eu quero explorar na off-season. A gente tem que recalibrar nossas expectativas em relação ao LeBron. Eu achei que ele teve 12 assistências, 23 pontos. Ele insistiu muito no arremesso de 3, mais do que deveria, né? Isso era algo que terminou 3 de 9. Que é ok, 3 de 9, mas em geral na série ele arremessou muito mal. Mas toda vez que ele ia ali pro poste baixo, virava as costas pra cesta, empurrava o defensor dele, procurava, quando alguém dobrava, ele procurava o cara certo. Ele vai muito bem. Eu acho que o LeBron nessa próxima fase é esse LeBron facilitador, é esse LeBron que se preocupa mais em armar o jogo. Ele vai atacar a cesta ali poucas vezes, tem que jogar menos minutos. Não dá, por exemplo, em alguns momentos, ele que estava tentando desacelerar o Jamal Murray. Não dá pra fazer isso, LeBron com 38 anos, né? Mas eu acho que é uma questão da gente recalibrar o que a gente espera do LeBron. Se você espera o LeBron, pico LeBron, até porque ele sofreu uma lesão no final da temporada regular também, que eu acho que impacta, você vai ficar decepcionado. Mas eu acho que essa versão atual do LeBron não dá pra esperar mais do que isso dele nessa altura da carreira dele. O que eu acho que a gente tem que fazer é justamente essa ressalva da lesão, né? Que ele realmente sofreu uma lesão meio séria ali no fim da temporada regular. Com certeza ele não tá 100% recuperado. Tanto que ontem teve um momento lá do jogo que ele até sentiu, né? E acho que foi até o outro tornozelo, se não me engano. Sim. Então, assim, eu acho que tem que fazer essa ressalva. Vamos ver como ele vai conseguir se recuperar no off-season, né? Porque a gente sabe que ele tá tendo uns problemas com lesões nas últimas temporadas, o que é normal, afinal ele tá com 38 anos. Mas isso foi algo que eu falei, se eu não me engano, no podcast de prévia da série contra o Warriors, que pra mim, o LeBron James ele tem que jogar daqui pra frente, como ele jogou na temporada 2019-20, que ele foi o armador do Lakers e a gente viu que deu super certo. Ele teve só 25 pontos de média naquela temporada, o que é muito baixo para os padrões dele. Mas ele teve mais de 10 assistências, foi o líder em assistências da liga. E eu acho que esse é o LeBron que a gente tem que ver daqui para frente, porque ele é um facilitador excelente. Se ele continuar assim, a carreira dele vai ser longa ainda, para os padrões de um cara que está com 38 anos, né? Porque ele realmente ontem, ele deu 12 assistências, ele foi esse facilitador bom que você falou. Ele é um playmaker fenomenal, um jogador muito inteligente. Então, assim, se ele estiver rodeado ali de bons arremessadores, de caras que consigam assumir um pouco dessa responsabilidade de pontuação, ele vai conseguir ter ali seus 20 pontos, 10 assistências de média, vai conseguir jogar bem. E eu acho que essa é a visão que ele tem que ser mesmo daqui pra frente, um cara que não ataca tanto aro, talvez foque mais ali, às vezes, no mid-range, que o mid-range dele é bom. Não chutar de 3, por favor, que tá muito frustrante isso pra mim. Como um cara que gosta do LeBron, ver ele chutando tanto de 3, não só nessa série, mas nos playoffs em geral, que ele tá, acho que talvez com menos de 20% de aproveitamento e ele tenta, 6, 7 bolas por jogo, sabe? Isso é bizarro. É um aproveitamento, acho que, historicamente ruim nos playoffs, mas eu acho que ele ainda tem muitas formas dele contribuir, né? Óbvio, a gente tem que realmente alinhar nossas expectativas, a gente tem que entender que, se o LeBron James aos 39 anos de idade estiver fazendo 20 pontos e dando, 8 assistências por jogo, é ainda espetacular, assim, sabe? Porque eu acho que a gente
viu ele nessas últimas temporadas do Lakers, que o Lakers foi muito ruim, ele tendo 30 pontos de média, disputando o título de cestinha, e a gente pensou, pô, nossa, ele pode fazer isso com 42 anos de idade, sabe? E não é assim, né? A gente viu aí que as lesões estão atrapalhando ele. Ele, na última temporada, teve que jogar muito mais minutos, porque a equipe era muito ruim, teve até que jogar ali como pivô em alguns momentos, e acho que isso, obviamente, acabou atrapalhando ele no curto e no médio prazo, né? Então, assim, realmente é uma fase nova da etapa da carreira do LeBron James, né? Mas ainda acho que é uma fase que pode ser excelente. Ele pode ser um cara que vai ser o point forward, né? E vai jogar mais 3, 4 anos nesse nível, sendo um cara que você esconde ele um pouco na defesa, ele arma seu ataque, ele é o jogador mais inteligente da NBA, talvez da história da NBA. E até, assim, essa questão do arremesso me parece ser um cara que sabe que ele não tem a explosão para atacar a cesta, até por conta da lesão, não só a idade, e aí ele acaba tendo que arremessar muito, né? E assim, meio que eu preciso pontuar, então eu não sou ele levou toco do aro no jogo 2, né? Algo que nunca acontece com o LeBron. É como se ele tivesse, tipo, ainda não tivesse se acostumado a essa nova fase, Sim. né? A fase que não consegue dar enterradas daquele jeito físico, não consegue ganhar de qualquer um no corpo, como ele era no auge. Então, assim, é tudo questão de adaptação, né? Na minha opinião. E acho que ele tem que entender isso e ele vai eventualmente entender. Ele entendeu isso basicamente na temporada 2019-20, né? Que ele não teve essa carga tão alta de pontuação e ele, mesmo assim, pô, foi o melhor jogador da equipe na temporada, sabe? Muitos superestrelas costumam ter esse problema no final da carreira, né? A hora de entender que eles estão em outro estágio, né? Agora, sobre o Anthony Davis, não sei se vai concordar comigo, Buras. Eu acho que foi um jogo bem quieto de 28 pontos do Anthony Davis. Assim, ele jogou bem, né? Teve 28 pontos e 18 rebotes, né? Mas ele não conseguiu fazer nada contra o Jokic defensivamente no último quarto. Porque, assim, acho que o jogador que melhor marca o Jokic na NBA é o Draymond Green. Historicamente, o Draymond Green faz um trabalho muito bom contra o Jokic. Mas o Davis, ele tem um comprimento, ele já foi mais móvel do que ele é hoje, mas ainda assim você consegue ver ele em espaço matando o Jokic. E tudo bem, por 3 quartos, ele não marcou toda a posse, o Jokic, né? Mas por 3 quartos ele fez um bom trabalho, mas no último quarto ele não conseguiu. E eu acho que a principal diferença, né? E é um negócio que eu falei depois do jogo 1. O Jokic, quando ele tem um grande jogo, ele eleva todo mundo de nível, né? Porque a forma como ele arma o jogo, o espaço que ele abre para os companheiros. O Anthony Davis, ele faz o dele, mas eu não sinto que ele necessariamente eleva os companheiros de nível, né? Eu acho que é a principal diferença e o principal motivo que eu acho que o Anthony Davis é um jogador fantástico quando ele tá saudável, top 10 da NBA, mas eu não acho que ele tá no primeiro grupo. E eu acho que o que não coloca ele no primeiro grupo, na minha opinião, com Jokic, Embiid, Curry, é que eu acho que ele não eleva os companheiros junto com ele, como algumas dessas outras estrelas fazem. E pra mim, eu acho que foi um exemplo nesse sábado. Ele fez o jogo, os números dele foram ótimos, mas ninguém saiu do jogo com a sensação, porra, o Jokic dominou, o Anthony Davis dominou a partida, foi o melhor jogador do Lakers em quadra, o que ele provavelmente foi, né, mas faz sentido o que eu tô tentando falar. Ele teve uma assistência também no jogo, né? O cara tem tanta bola na mão quanto ele, terminar com uma assistência, por mais que não seja o papel dele, também eu acho que é um número que a gente tem que chama atenção olhando o box score. Sem dúvida. Acho que o Jokic, ele leva os companheiros mais porque ele tá envolvido em todas as fases do jogo, eu diria, né? E ele fica mais com a bola na mão, naturalmente. Mas sobre o Anthony Davis, eu fiquei surpreso quando eu vi o box score, que ele fez 28 pontos e 18 rebotes. Porque eu falei assim, eu nem senti o Anthony Davis no jogo, sabe? O momento que eu senti ele foi quando ele fez uma ponte aérea com o LeBron e foi isso. O resto do jogo, pra mim, foi um jogo quieto dele, o que não quer dizer que foi ruim.
mas acho que ele não teve, talvez, o impacto que as estatísticas também mostram, sabe? Justamente pelo que você falou, no último quarto ele não conseguiu parar ali o Jokic, e, pô, querendo ou não, isso é até esperado dele, né? É, então, assim, Ninguém vai foi o parar melhor. o Jokic, né? Mas pelo menos Exato. desacelerar, Mas né? exato. Tipo, você impedir que ele talvez tenha a facilidade que ele teve no último quarto ali, que foi um último quarto super tranquilo pro Jokic. Então, assim, eu acho que o Anthony Davis, no fim, deve ter sido realmente o melhor jogador dessa partida, né? Vem tendo uns playoffs bons, eu não diria ótimos, porque tem aquele negócio que um jogo ele vai muito bem, no outro ele vai muito mal, e eu acho que para você ter um playoffs ótimo, você tem que ter uma consistência, e ele não tá conseguindo isso. Mas vem jogando, sim, muito bem, só que tem essas questões aí que a gente falou, né? Acho que ontem ele poderia ter sido ainda mais importante, apesar de tudo. É um cara que realmente, eu concordo com você, ele não eleva tanto seus companheiros. Ele é um cara que, assim, eu consigo ver ele tendo um jogo de 53 pontos, 20 rebotes e carregando a equipe dele para vitória. Mas eu não consigo ver ele tendo um jogo ali que ele talvez tenha estatísticas piores, mas consiga impactar mais todos os aspectos do jogo. E talvez é realmente isso que talvez diferencie ele do primeiro escalão da liga. Não dá pra... Assim, o Curry você pode botar... Não, o Curry vai ter pelo menos, sei lá, 25, 30 pontos e você sabe o que esperar dele, né? Todo jogo, né? O Kevin Durant, o Giannis, você sabe o que esperar. Você não pode garantir... Assim, Davis, torcedor dos Lakers, gostaria que ele fosse o cara que você... Não, ele pelo menos vai ter 25 pontos e 13 rebotes num jogo de playoff, né? Ele pode ter, como você falou, 50 e 20... E no outro jogo ele pode ter 18 pontos e 8 rebotes. Ele pode ter um jogo horrível, como foi o jogo 2. Os Lakers perderam o jogo 2 porque o Davis e o LeBron jogaram mal. Né? O LeBron menos, eu acho que o Davis foi até mais decepcionante. O LeBron teve a questão do arremesso também, mas ele contribuiu de outras formas. Né? Então, Davis não tem tantas formas de contribuir. Claro, um excelente defensor e tal. Isso ele é consistentemente bom. Defensivamente, ele defende muito bem o aro. Mas aí tem que voltar a questão do Jokic. Sobre o Denver Nuggets, pra gente encerrar aqui, é legal ver esse time, enfim, saudável. Claro, de novo, não está na final da NBA ainda. Precisa vencer no jogo. Selo anti-zica aqui, né? Não, o Darvin Ham vai bater em você, porque ele tá falando toda hora assim, não, vence o primeiro que ganha 4 jogos, 3-0, a gente ainda tem muita chance. A gente tem que fazer algo inédito na história da NBA. Né? Mas, assim, muita gente começou aquela história, e eu já falei aqui várias vezes no podcast, eu detesto, Jokic pipoqueiro, fulano é pipoqueiro. O único jogador que dá pra chamar de pipoqueiro é o Harden. Desculpa, mas a história da vida do Harden tá aí nos playoffs. É o único cara que você pode cravar. O time, a superestrela perde nos playoffs até que ela ganha. E nos últimos 2 anos, os Nuggets não tiveram o time completo. E você cobrar do Jokic num ano que ele não tinha o Michael Porter Jr., não tinha o Jamal Murray, que foi a temporada passada, é injusto demais, né? E agora o Jamal Murray tá saudável, o Michael Porter Jr. tá saudável, o time nem tem o elenco mais profundo do mundo, né? Eles basicamente tiveram 7 jogadores ontem, né? O Christian Brown jogou 3 minutos, não tá dando mais pra confiar no Christian Brown, o que é natural. Basicamente, cada série de playoff que você passa, você perde a confiança num jogador, né? Isso é a história dos playoffs. A gente viu o Reggie Jackson no jogo 2, né? Ele não tem nenhuma condição. Mas esse time completo é um time muito encaixado e tem assim, o principal ponto desse time do Denver Nuggets é que o Jokic, quando ele tá em quadra, é muito difícil ver o Nuggets tentando um arremesso ruim. É muito difícil. Por exemplo, aquelas bolas que você falou do D'Angelo Russell, né? Que ele arremessou 2 de 3 seguidas e nenhuma das 2 tiveram chance de entrar. O Jokic sempre coloca posse após posse, sendo ele arremessando, sendo ele encontrando outro jogador, e o fato dele ser um passador ele ser um jogador altruísta, né? Não é um cara que para a bola, é um cara que procura os companheiros. Os companheiros sabem que se eles correrem para o lugar certo, na hora certa, se eles forçarem na transição, eles vão receber a bola. Aliás, um ponto dos Lakers no primeiro tempo, principalmente, a defesa de transição da equipe
Foi uma vergonha. Mas o Jokic sempre toma a decisão correta, e o fato dele passar a bola, o fato dele encontrar o companheiro na melhor posição, infecta o resto do time. Porque você vê os outros jogadores dando o passe extra também. Porque se você joga num time que é um cara com a bola no topo da linha de 3 e todo mundo assistindo, os caras sabem, pô, a bola vai chegar em mim, vai ser a única chance que eu vou ter de arremessar no quarto, vou arremessar de qualquer jeito. O Nuggets não. O Nuggets tenta o passe extra e todos os jogadores compram esse estilo, e é o que torna esse time tão especial. Sem dúvida, é o que a gente falou, né, do Jokic elevar sempre os companheiros dele, né, ele tem o total domínio, assim, a inteligência para dominar totalmente o jogo, é o que você falou também, sempre o passe extra, essa coisa de não dar o arremesso bobo, que o D'Angelo Russell tá fazendo toda hora nessa série, né, não só ele, acho que os jogadores também têm suas decisões questionáveis, né, mas é um entrosamento também que esse Nuggets vem construindo, né? Você vê aí as estrelas da equipe, né? Que eu consideraria o Jokic, o Murray e o Porter Jr. estão há bons anos na equipe, né? Então, desde que chegaram na NBA, na equipe, e eles adicionaram ali os role players ao longo do tempo que vem contribuindo bem, o Aaron Gordon e o KCP. Então, assim, acho que quem tá surpreso com o Nuggets é porque não acompanhou direito a equipe na temporada regular, porque foi um dos melhores, talvez um dos 2 melhores times da NBA ao longo de 70 jogos, teve uma queda ali no finzinho, que o Jokic também teve uma queda, mas a temporada regular é muito longa, então é esperado, mas essa equipe aí tem potencial para ser campeã da NBA agora e causar muito trabalho nos próximos anos. Acho que o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. têm também chance de ser mais especial ainda ao longo das próximas temporadas, que eles vão estar ainda mais recuperados, digamos assim, das lesões, né? Porque, enfim, o Michael Porter Jr. não jogou 73 partidas, acho, na última temporada, enquanto o Jamal Murray não jogava há quase 2 anos, né? Se machucou ali no meio da temporada, acho que 21-22, aliás, 20-21. Então, enfim, é uma série de um time, né, que está sendo construído há muitos anos e um time que foi construído às pressas. E assim, foi um grande trabalho dos Lakers para construir esse time, né? Acho que eles conseguiram fazer um trabalho, reinventar essa equipe que ninguém acreditava, funcionou muito bem, mas simplesmente está enfrentando um time muito melhor, né? E o que você falou do Michael Porter Jr., eu concordo muito. Não é nem a melhor versão do Michael, assim, o Michael Porter Jr. não alcançou o potencial dele ainda, né? Ele pode ser um jogador muito melhor, eu acho que ele dá sinais de evolução, principalmente defensivamente, mas ainda tem muitos lapsos ainda. Então, assim, eu fico feliz pelo Jokic, é um jogador que eu gosto muito. Eu comecei a gostar muito do Jokic naquele primeiro ano dele com o Nurkic ainda, no Denver Nuggets, e que o Nurkic acabou sendo trocado depois, né? Porque claramente o Jokic era muito especial por ter ele no banco e não dava pra jogar os dois juntos. Mas é legal ver esse momento. Não acabou a série ainda. Acho que esse podcast pode prejudicar a gente bastante no futuro, Buras. Mas acabou, né? Eu já dei os meus takes nos podcasts desse playoffs e a maioria foi errada. Mas acho que esse é um que eu posso dar com maior certeza que pra mim acabou. Acho que o Lakers ganha um jogo no máximo na série. E, enfim, Nuggets provavelmente vai para as primeiras finais da sua história com chance de ser campeão, chances reais. Eu consigo ver os dois cenários, né? O Lakers ganhando o jogo 4 ou o time meio que desistindo, né? É difícil manter depois 3-0, é difícil, é meio que, assim, ninguém vira porque todo mundo já chega meio que derrotado no jogo 4, né? E eu consigo ver os Nuggets já fechando essa série em Los Angeles. Mas é isso, muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara do Esporte. Não deixe de participar da promoção. Siga o feed do podcast Cara do Esporte. Deixe 5 estrelas na avaliação. Se você gostou do programa, indica para um amigo seu que gosta de NBA. Muita gente começando a acompanhar a NBA agora, nessa época do ano. Então é isso. Muito obrigado, Buras. Sigam ele lá no Buras1313. Algum texto legal para o pessoal procurar lá no Sport Tudo, que tá para sair?
Não, eu não preparei ainda nada, mas só vão acompanhando sempre, que sempre tem coisa boa. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!